Amigos queridos, convidamos a todos a nos recolhermos em orações, elevando a nossa sintonia a Jesus, nosso Mestre amado, para que Jesus possa, através dos seus mensageiros, abnegados servidores da sua seara, trazerem aos nossos corações o bálsamo que alenta as dores, o estímulo à fé, a esperança em dias melhores para todos nós. Que tenhamos gratidão por tudo que a vida nos oferece. Que saibamos, Senhor, reverenciar a grandeza da sua justiça, que nos reconduza aos caminhos certeiros do nosso progresso. Quanto somos agradecidos, Senhor Jesus, por estarmos nas primeiras milhas a caminho da experiência do amor, para que a experiência do amor sedimente em nós, em vibrações sublimes. Aqui estamos, Senhor, desejosos de aprendermos a servir em Seu nome. Ensina-nos, Senhor, a servir, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na Terra seja pautada no bem constante. Que nesta manhã de luz em nossas vidas, os mensageiros do seu amor na terra, que aqui presentes estão, possam conduzir os nossos pensamentos. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13º, não saiba sua mão esquerda o que faz sua mão direita. E o primeiro item é fazer o bem sem ostentação. O item 3 desse início diz assim: fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo não crê na vida futura. Então esse trecho é muito esclarecedor de mostrar para nós que a ostentação é a evidenciação da nossa personalidade, que queremos que essa personalidade exaltada seja valorizada, atendendo aos núcleos enfermos da vaidade. Então, aquele que tem do que doar, doa espontaneamente a todos, e doa porque isso o felicita, o ato de doar de si o felicita. E isto é natural naquele espírito que tem construção de sentimentos. E vários sentimentos se organizam no que chamamos valores morais. Para isso, nós temos que transcender aos costumes da época. Nós temos que adentrar realmente o que o Evangelho chama de a vida futura, que é a vida do espírito, para que a gente possa fazer uma abstração dos estímulos arrastadores no mundo, que é o que o Evangelho nos convida, para
a esperar a aprovação de Deus. Porque qual é a vontade de Deus em nossas vidas? A vontade de Deus é que cumpramos as leis, porque é dessa forma que ele se manifesta para a humanidade da Terra, através das leis divinas, justas, sábias, que nos encaminham, nos geram progresso, nos acolhem, nos faz redimidos ou não. Então, o parâmetro que nós temos que usar é o da nossa consciência, ou seja, perante o bem que eu devo fazer, o que a minha consciência dita que eu deva fazer, porque é desses valores que eu já possuo. Aquilo que eu ainda não possuo de valores, eu devo sim insistir em fazer o bem por obrigação, para que ele gere novos hábitos. E aí ele passa a ter uma frequência de espontaneidade em nós. Então, eu acho que é muito importante fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. Aquele que estima a aprovação dos homens mais que a de Deus, prova que não tem fé. Tem fé nos homens. Tem mais fé nos homens do que fé em Deus. Porque está esperando que as pessoas o valorizem. Todo dia ele precisa receber algum estímulo de valorização. Isso é a ostentação. Todas as vezes que nós precisamos do consentimento ou da valorização dos outros, é a ostentação. Então, nós precisamos é que a nossa consciência, onde Deus se manifesta em nós, esteja alinhada com as nossas ações. E aí sim, nós estamos esperando, entre aspas, a aprovação de Deus. E a grande maioria da humanidade prova que tem mais fé nos homens do que em Deus. E que a vida presente é mais para ele do que a vida futura. Mesmo tendo conhecimento doutrinário, né, amigos? Nós estamos falando para nós mesmos, né? Que nós estamos dizendo que nós sabemos que existe a vida futura, mas não sentimos. Nós estamos só querendo viver a existência atual. E como eu trago um elenco de culpas a serem reorganizadas, eu preciso o tempo todo que você me ajude a redimir a minha culpa. Olha que isso, e não é possível isso. Então, o Espírito que traz, e todos nós transgredimos as leis, nós temos tarefas sérias em determinada área e não em outra área. E essas tarefas sérias que nós temos em determinada área é o bem para nós. Então, transcender o momento em que nós estamos na existência para entrarmos na dimensão do Espírito, isso faz com que a ostentação da nossa vaidade seja aplacada pelos ditames da minha consciência, que através das leis de Deus me conduzem para a minha redenção. E para isso, nós trouxemos de Emmanuel uma lição que chama Além dos Outros, que vai falar exatamente dessa forma de caridade, né? Não fazem os publicanos também o mesmo? Jesus, segundo Mateus 5,46. Porque os publicanos, eles oravam nas praças públicas em altos brados. E qualquer benfeitoria que fizessem, seja para a sociedade ou para alguém, era profundamente publicada. E Jesus está nos dizendo, se nós, os cristãos, não estamos fazendo o mesmo. Diz Emmanuel, trabalhar no horário comum, irrepreensivelmente, com todo esmero, cuidar dos deveres domésticos com a máxima dedicação, satisfazer exigências legais é nosso dever, exercitar a correção do proceder do nosso comportamento, fazendo o bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Ou seja, isso já é o nosso estágio, já é o que fazemos. Mas a pergunta é, não fazem os publicanos também isso? Fazem. Então Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo.
Correspondes aos impositivos do trabalho dioturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Essa é a ação do bem. Olha, ele vai responder em perguntas. Correspondes aos impositivos do trabalho, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Nós somos esses espíritos que criam estímulos de bom ânimo, coragem, bem-estar, otimismo, aqueles a nós conferidos para as tarefas diárias? Para a gente poder perceber que esse bem, ele é um bem simples, mas ele transcende a rotina de nosso dia. Outra pergunta: sabes improvisar o bem onde outras pessoas se encontram infrutíferas? Ou seja, nós somos o levedo que fermenta a massa, o verdadeiro cristão. Precisamos ser esse estímulo que modifica o contexto. Se chegarmos num ambiente onde as pessoas se mostram infrutíferas, será que nós conseguiremos semear algo naqueles sentimentos que possam germinar e florescer? Nós precisamos estar imbuídos disso e não esperar que o ambiente nos modifique, porque a mais das vezes nós somos altamente influenciados pelo contexto e não somos capazes ainda de influenciar o meio em que vivemos. E é isso que Jesus espera de nós: improvisar o bem onde pessoas se mostraram infrutíferas. Outra pergunta de reflexão: aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Quanto aproveitamento de recursos que o outro não tem olhos de ver e que para nós podem ser tesouros de aproveitamento. Porque, amigos, até saber aproveitar tudo sem excesso é um ato no bem muito importante, porque gera um estado interno de equilíbrio. Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Hoje em dia é muito, e temos falado sobre isso, Parece que há uma característica muito generalizada da ociosidade, da inoperância, do adiamento de compromissos, da inércia. Isso ainda é uma característica do espírito que traz o vazio interior. Então, todo espírito ocioso, na inércia ele é um espírito que não preencheu o seu íntimo de experiências evolutivas significativas. Então, aquilo não tem força. O motor, o móvel, não está ativado, porque é o vazio existencial muito grande. Então, o serviço, quer dizer, quando uma pessoa tem a força do trabalho, a sua equipe toda se movimenta. Quando não tem, todo mundo se arrasta, naquele marasmo, muitas vezes. Outra reflexão: partilhas a alegria de teus amigos, sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento dos teus adversários sem falsa superioridade e sem alarde? Isso é a caridade, gente. Isso é o bem, Quer dizer, ser feliz vendo o outro feliz e debruçar sobre a dor do outro, para que ele possa sentir que estamos dividindo com ele. Isso é plenamente possível. A ação do bem inclui nós compartilharmos a dor do outro para que ele fique suportável para ele e ele tenha com quem contar. Quantas vezes nós precisamos das pessoas, Quantas vezes eu digo: nossa, você pode me ajudar? Eu estou precisando de ajuda, nós precisamos de ter essa sensibilidade, de perceber a ajuda que o outro está pedindo para nós.
Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Porque a rotina os publicanos fazem talvez melhor que nós. As obrigações sociais, políticas, econômicas, domésticas, educacionais. Mas que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são características dos irracionais. Os animais já fazem isso. Olha só, o continuismo da espécie, revelar utilidade geral, adaptar-se aos movimentos da vida na sobrevivência, são característicos próprios dos irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. Nós estamos rebaixados ao primarismo de apenas comer, beber, dormir e agir com indiferença. De 20 séculos a esta parte, todavia, a abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos. Mas, para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que extraordinário estamos fazendo, além daquilo que são os nossos deveres profissionais, ou na casa espírita, ou no nosso ambiente familiar. O que tenho feito para contribuir, além do que os publicanos também fazem? Vamos refletir. Irmãos, esse tema ele é muito intrigante mesmo, muito importante, porque necessitamos de entender com mais profundidade o que significa isso mesmo. Então, como a Célia colocou para nós, esse tema do Evangelho, ele nos convida a um entendimento muito profundo do que seja realmente fazer alguma coisa de modo a expressar o que está dentro de nós. Porque parece simples nós expressarmos o que está na nossa intimidade, mas não é. Não foi simples nós, em humanidade, aprendermos a falar, articular palavras. A ciência e a própria doutrina espírita já nos explicou, elucidou o quanto isso foi complexo. E também não é simples nós expressarmos o que vai dentro de nós. Às vezes, numa conversa, uns com os outros, a gente quer dizer uma coisa, mas aquilo não sai da forma exata como nós estamos sentindo, pensando, porque a palavra nem sempre veste de maneira adequada o que nós realmente estamos sentindo e pensando. Então, nesse item do Evangelho, que a mão direita não saiba o que a esquerda dá e vice-versa, né? É esse movimento que nós vamos fazer de expressar verdadeiramente o que nós estamos pensando e sentindo. Porque quando nós ficamos atentos no que estamos dando e queremos que o outro realmente observe o que nós estamos dando,
é porque nós não estamos oferecendo de nós mesmos. Nós não estamos doando do que somos, e sim do que temos. E para nós é fácil expressar, doar do que temos, porque o que temos não somos nós mesmos. Então, quando o espírito não se esforça para expressar o que ele é, ele fica muito preocupado com o que o outro está pensando sobre ele. Agora, quando ele expressa com toda a força do seu espírito, se esforça para expressar com toda a força do seu espírito aquilo que ele é, e ele sabe quão difícil é isso, e se nós estamos doando pouco ou muito, não importa, porque é o que realmente somos. E a nossa consciência fica tranquila, fica pacificada. Agora, quando nós nos importamos com o que o outro está pensando a respeito de nós mesmos, é porque a grande maioria daquilo que realizamos não sai da nossa intimidade. Não sai. E para sair, para as coisas saírem da nossa intimidade, para que haja uma expressão, nós temos que nos especializar nisso. Todo o tempo todo. Então a importância quando, voltando ao tema original que Jesus traz dentro dessa questão, quando a gente fica preocupado se alguém está vendo, se eu estou fazendo alguma coisa por alguém, é porque o que eu estou fazendo por esse alguém é com as questões externas, não é com a questão íntima. Porque o dia que for com a questão íntima, eu, além de não me preocupar com o que alguém está pensando sobre aquilo, eu vou querer fazer de maneira que ninguém veja. Porque aí o prazer é muito mais intenso, é o prazer do espírito. Daí a importância de nós entendermos profundamente, porque esse tema, ele está relacionado a questões muito profundas que nós trazemos na nossa intimidade de maneira ancestral. Porque há pessoas que são exageradamente preocupadas e vulneráveis àquilo que os outros pensam sobre elas. E essas pessoas que são muito vulneráveis ao que as pessoas pensam sobre elas, elas são muito vulneráveis àquilo que as pessoas fazem para ela. Olha a importância disso. Porque há pessoas que muitos de nós recebemos maus tratos de alguém e somos capazes de superar aquilo, de pronto. Somos capazes. Por quê? Porque o mal do outro é do outro e tudo bem. Parece que isso nada tem a ver com a mão direita e a mão esquerda, mas é 100% relacionado. Porque quando o outro tem um significado muito maior do que eu mesmo, para mim, quando o outro me afeta de uma maneira exagerada, é porque eu ainda não fiz um trabalho comigo mesmo de saber quem eu sou, as potencialidades que eu tenho
e o quanto eu sou capaz de superar qualquer dificuldade nesse sentido. E obviamente que tudo isso está relacionado à verdadeira capacidade de sermos caridosos. Porque o espírito que não é caridoso, ele é essencialmente egoísta, ele pensa só nele, então ele é frágil, extremamente frágil em relação a tudo que acontece ao redor dele, porque ele não tem esse tônus da caridade. O espírito, para ele sacolejar a poeira que vem de fora, que envolve-o, ele tem que ter essa fortaleza da caridade. E nós então selecionamos um texto chamado No Culto da Caridade, porque é só e apenas somente no culto da caridade que o espírito se fortalece para enfrentar com maturidade o mal que vem de fora e não ficar preso a demonstrações espetaculares e fantasiosas daquilo que ele realiza para impressionar outras pessoas. Então, pessoas muito frágeis, vamos dar um exemplo assim bem importante sobre isso. Pessoas muito frágeis, elas precisam de grandes aparatos para fazer qualquer coisa. Coisa simples, bem simples, que pode ser feito num ambiente até da natureza. A pessoa precisa de um castelo para ostentar uma imagem, para superar as inseguranças íntimas. Então, olha o quanto esse tema ele repercute na vida do espírito, de uma maneira geral. E toda essa fragilidade é o que a Célia comentou conosco hoje. Está relacionado à ausência da caridade. E aí, então, Emmanuel começa assim: aprendamos a auxiliar para que as nossas dádivas não se transformem em espinho, envenenando as chagas alheias. Então, vamos refletir um pouco sobre essa frase para que nós possamos compreender profundamente. Às vezes, nós estamos num ambiente para auxiliar um espírito, para envolver alguém com as nossas melhores vibrações, e aquele espírito, ele se movimenta de uma maneira, ele expressa alguma coisa, de maneira que a nossa consciência não aprova mais, né? E aí nós ficamos presos em comentários íntimos, às vezes nem com a palavra, nós ficamos presos nas interpretações de quanto aquela atitude que a pessoa está manifestando, ela é perniciosa, o quanto aquela atitude é inadequada, o quanto aquele espírito é atrasado. Nós ficamos nesse diálogo íntimo, como nós falamos no capítulo anterior, e isso é a total ausência da caridade, em especial daquela caridade que se inicia quando nós verdadeiramente nos colocamos na exata posição em que o outro se encontra. Olha a importância disso, né? Porque quando nós ficamos preocupados com o que a mão direita dá ou com o que a mão esquerda dá, é porque nós não nos colocamos efetivamente no lugar do outro. Porque todas as vezes que nós nos colocamos nessa posição, aí pronto. Nós sentimos a dor do outro,
pensamos, se eu tivesse exatamente nesse lugar, eu faria exatamente isso ou pior que isso. Porque realmente esse nível de prova, para mim, seria uma derrocada. Até que vai bem esse espírito. Então, quando nós começamos a elaborar o nosso pensamento dessa maneira, aí nós somos capazes de exercer a verdadeira caridade. Não tem como, amigos, não tem como, de modo algum, sermos caridosos sem nos colocarmos por um segundo exatamente naquela posição em que a pessoa está vivendo. É aí que começa a caridade. É aí que a gente começa a perceber verdadeiramente o que está acontecendo. Então, quando mergulhamos profundamente através dos poros da clarividência, da onde vem esse espírito? Quais são as suas vivências pretéritas? Por que esse espírito é tão frágil? O que ele acreditou? Qual é a sua visão de mundo? Por que ele se encontra daquela forma? Quando nós vamos mergulhando mais profundamente naquele conteúdo, nosso coração é tomado de uma misericórdia em que nós somos verdadeiramente capazes de olhar para aquele espírito, sentir a sua dor e nos colocarmos numa posição verdadeira de contribuir. Verdadeira. Porque se nós ficarmos com a cerebração, como fala Emmanuel, ou seja, apenas o cérebro funcionando, raciocinando, é possível que nós entramos no campo da crítica, da condenação, do apontamento das dificuldades, sem verdadeiramente agirmos de maneira adequada. Então, ele diz assim: a caridade não surge apenas na doação da ordem material, é serviço de cada instante e apoio de cada dia. É isso, né? Caridade todo o tempo todo, na medida que nós passamos a nos tornar espíritos sensíveis, perceptíveis de quem é o outro, de quem é o próximo, dos conteúdos que ele traz. E a partir disso, nos colocarmos numa posição de verdadeiramente auxiliar. E quando o espírito faz tudo isso, qual importância tem se o outro está olhando ou não? Zero. Né? Então esse é o movimento que nós devemos buscar para nos libertarmos dessa situação. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, Divino Amigo, que nesse momento tão especial, que nos encontramos em Seu nome, que estamos, Mestre, desejosos de aprender a servir em Seu nome, rogamos o Seu amparo e a Sua misericórdia sobre nós. Permita, Senhor, que nesse momento os bons espíritos que nos amam possam nos fortalecer, possam nos amparar, nos envolver em vibrações de paz e de equilíbrio. Que nesta manhã gloriosa, Senhor, em que esses espíritos que cercam-nos lançam sobre nós as suas luzes, seu amor,
nós possamos aproveitar para rever as nossas existências, para olhar para nós mesmos, o quanto temos sido úteis aos nossos familiares, aos nossos amigos, à sociedade em que vivemos, o quanto temos aproveitado das dádivas que o Senhor nos oferece, para que possamos espalhar ao nosso redor o bem, a alegria, espalhar, Senhor, a fraternidade, que sejamos nós aqueles espíritos desejosos de aprender a amar, que sejamos nós aqueles espíritos desejosos de servir em seu nome. Rogamos nesta hora que os bons espíritos que nos assistem possam envolver todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que eles possam, Senhor, serem amparados pelo seu amor. Que nesta hora, Mestre, todos eles sejam visitados, socorridos em sua intimidade e lançados sobre eles a alegria de viver. Fortalece-os, ampara-os com as vibrações de paz e de amor. Que o Senhor nos envolva sempre, nos fortalecendo, para que possamos superar as dificuldades de cada dia, com amor, com justiça, com caridade. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.